Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Foi no tempo favorável que eu te ouvi, te escutei, no dia da salvação, socorri, te ajudei, e assim te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo, será seu libertador. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Nos momentos de dificuldades eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Nos momentos de dificuldade, de tempestades, eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Meu irmão e minha irmã, hoje inicia-se o 5º domingo da Quaresma. Peçamos ao Senhor que Ele nos escute, que Ele nos ajude a fazermos uma avaliação, uma limpeza em nosso coração, a rever as nossas opções de vida, os nossos valores, a nossa relação, comigo mesma, com Deus e com o outro. Queremos nesse momento trazer presente todas as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos desejos e rezar também pelas pessoas que pediram as nossas orações. Queremos rezar pela Regiane Mesquita, pela Pamela Eduarda, Maria Josefina Castro, Arthur, Pedro Miguel, Cecília, Maria Rita, Ana Gabriela Rodrigues, Miguel Barros, Hugo Costa, Esté Costa, Jorge Cristina, família Nogueira, Liene Santana, a Cirlândia, Júnior Carlos, Francisca Dailma, Iranilde, Edith Soares, Francimar, Isilda, Marta Nunes, Rita Nunes, Maria de Lourdes Feitosa, Dona Francisca, Dona Bárbara com toda a família, Cássio Leonardo, Carla Graciene, Seu Francisco, Joana e Lucivânia, Solange Oliveira, Maroli, Milena Coelho, Neide Solange Gomes, Alex Mota, Luiz Carlos Brito, Tereza e Ricele Bezerra. Vamos rezar também pelos nossos doentes, pelos idosos e idosas, pelos cuidadores e cuidadoras. Vamos trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar hoje o Evangelho da liturgia de hoje. Está em João, capítulo 11, do versículo 1 ao 45, porém nós vamos fazer a forma breve, que está em João, capítulo 11, do 3 até o 7, depois do 20 ao 27 e depois 33 até o 45. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: vamos outra vez à Judeia. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei, tudo o que pedires a Deus, Ele te dará.
Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir a este mundo. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido e disse: onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem ver. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta, fechada com uma pedra. Jesus falou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Jesus disse: eu não lhe disse que, se você acreditar, você verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acredite que tu me enviaste. Dizendo isso, gritou bem forte: Lázaro, sai para fora. O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarradas com pano e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: desamarrem e deixe que ele ande. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Marta e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitos judeus acreditaram nele, ou seja, acreditaram em Jesus. Lázaro estava doente. As irmãs, a Marta e a Maria, mandaram chamar Jesus. Lembrando que Jesus já conhecia essa família. Jesus sempre passava ali para descansar, para estar com eles. Por isso, foi fácil, para Marta, para Maria, chamar Jesus. E Jesus atende o pedido dessas 2 irmãs, aflitas, porque tinham perdido o irmão, porque o irmão estava morto. Então Jesus atende o pedido. E aí Jesus vai dizer: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus. Essa doença não é mortal. Muitas doenças que nós carregamos conosco, elas não são mortais, mas muitas delas é para a glória de Deus. Lázaro está morto mesmo, porque o texto diz que já faz 4 dias. E depois de 4 dias, a morte é certa, porque o corpo já entra, em decomposição. O corpo já entra em decomposição. E por isso a Marta vai dizer: já cheira mal, O corpo já está em decomposição e começa a cheirar mal. Então, muitos judeus, o texto diz que muitos judeus estavam ali, na casa de Marta, na casa de Marta e de Maria, para consolá-las, mas não trazem uma vida nova. Eles consolam, mas eles não trazem uma vida nova. Quem é que vai trazer uma vida nova para aquela família? É justamente Jesus. Jesus vai trazer uma vida nova para aquela família. O encontro com Jesus, no encontro, com Jesus, Marta vai afirmar. E é interessante que a gente observar a afirmação de Marta, quando ela diz, quando ela crê em Jesus e quando ela crê, na ressurreição. Lembrando que todos acreditavam na ressurreição, mas só na ressurreição no final dos tempos.
todos acreditavam, os judeus acreditavam na ressurreição, só que na ressurreição, no final dos tempos. Aqui Jesus desafia Marta, e ele também nos desafia hoje. Ele desafia Marta a dar mais um salto, a acreditar na ressurreição que já está presente na pessoa dele, né? Que já está presente hoje na pessoa de Jesus e naqueles que nele acreditam, né? Então, Marta, mesmo sem ver o sinal concreto da ressurreição de Lázaro, ela vai dizer, ela vai confessar, ela vai dizer com muita fé: eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Ainda não tinha, quando ela faz essa confissão, Jesus ainda não tinha ressuscitado Lázaro, mas ela acredita, porque a ressurreição, né? A ressurreição já está presente, já estava presente, na verdade. Ela não precisava esperar o final dos tempos, porque a ressurreição era ali o próprio Jesus, era a presença do próprio Jesus. Então, Marta é desafiada por Jesus a dar um salto, ou seja, a sair do senso comum. Todo mundo acreditava que existia a ressurreição nos fins do tempo, e Marta vai acreditar na ressurreição, não, que deveria acontecer, o que já estava acontecendo, com a presença viva de Jesus. E aí só depois disso, depois desse diálogo com Jesus, desse diálogo de Marta, né? De Marta com Jesus, também de Maria, desse encontro, né? Da família, é que Jesus vai se dirigir agora ao túmulo, né? E aí o texto vai dizer várias vezes que ele teve compaixão, que ele chorou, né? Ele chorou como pessoa, como humano, como divino, como filho de Deus, e ali ele vai sim realizar o milagre da ressurreição. Ele vai ressuscitar Lázaro. E é interessante que aqui ele precisa do humano, quando ele pede, né? Retirem a pedra, né? Retirem a pedra. E ali ele faz o milagre, ele ressuscita Lázaro. E no final diz que muitos judeus, né? Que foram à casa de Marta e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Então, muitos acreditaram em Jesus por causa daquele milagre. Por isso, logo no início, o Evangelho diz: essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos ajude a tirar todas as pedras, né? A libertar tantas pessoas e também nós mesmos, né? Que muitas vezes a gente se encontra presos dentro de túmulos que não nos leva a nada, que não traz vida, mas que só traz morte e sofrimento. Então, que o Senhor nos ajude e que a gente possa ajudar também, assim quando Jesus disser: retirem a pedra, que a gente esteja ali à disposição para tirar tantas pedras, né, de tantos túmulos, tantas pessoas que vivem dentro dos túmulos sem vida, sofrendo, né? Depressão e tantas outras doenças. Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.